Como vão, amigos colecionadores, curiosos, pesquisadores e entusiastas da numismática? Espero que todos estejam bem. Vou ousar comentar sobre o tema do momento, que é o lançamento das moedas comemorativas do Bicentenário da Independência. Eu destaco nesse vídeo a grande figura feminina merecidamente reverenciada no lançamento. Refiro-me a Dona Leopoldina. Espero que goste. Vamos lá! Pois bem, o Banco Central lançou em 26 de julho de 2022, agora, duas moedas comemorativas sem poder de troca comercial, ou seja, não estão destinadas a circular no comércio com poder de troca, que celebram os 200 anos da independência do Brasil. São duas versões em materiais diferentes, uma de prata com valor facial de R$5 e que custa R$420 para aquisição. Essas moedas são destinadas principalmente a colecionadores. Essa prata é uma prata nobre 0,999, e a outra moeda com valor facial de R$2 na liga metálica cupro-níquel, que é uma liga formada com um percentual de cobre e outro de níquel, e tem o custo de aquisição de R$34. Nessas moedas, as imagens gravadas são reproduções e composições de pinturas do acervo histórico brasileiro. Na moeda de prata, a figura é uma composição de obras brasileiras. No primeiro plano está estampado o busto de Dom Pedro I, que é uma obra... É uma pintura de Sebastian Sisson, pertencente ao acervo da biblioteca da USP. Essa gravura está sobreposta na reprodução do quadro Sessão do Conselho de Estado, pintura de Georgina de Albuquerque, um quadro que foi premiado na Exposição Universal ocorrida no Rio de Janeiro em 1922, que tinha como tema o centenário da independência do Brasil, e esse quadro pertence atualmente ao acervo do Museu Histórico Nacional. Japoneses da pátria, filhos, respondei. Esse quadro pertence atualmente ao acervo do Museu Histórico Nacional, situado no Rio de Janeiro. Então, para o pessoal que mora no Rio de Janeiro, para quem está pretendendo fazer turismo por lá, que já esteja passeando no Rio de Janeiro, não deixe de colocar dentre os pontos turísticos que você pretende visitar. Vá ao Museu Histórico Nacional, que vale a pena. Inclusive, o Museu Histórico Nacional tem um acervo numismático impressionante. Bom, o que foi essa reunião denominada de sessão do Conselho de Estado? Essa reunião foi presidida pela princesa Dona Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro I, e teve a participação de vários ministros. O mais destacado foi o ministro José Bonifácio, em que nessa reunião foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro, o aconselhando a romper com a coroa portuguesa. Essa decisão foi uma reação à carta de Dom João VI, pai de Dom Pedro, que, além de rebaixar o príncipe a mero delegado das cortes, ordenava que este retornasse a Portugal. Pouco se destaca da importância de Dona Leopoldina no desenrolar dos fatos, que estava ocupando a condição de princesa regente interina do Brasil, razão pela qual era presidente da reunião do Conselho de Estado naquele momento.
Nessa reunião ocorrida em 2 de setembro de 1822, Dona Leopoldina assinou o decreto da independência. Veja bem a importância dessa decisão aprovada nessa reunião. Ou seja, a carta que foi enviada para Dom Pedro em seguida, dando conta do que foi decidido na reunião, aprovando a independência do Brasil, pendente apenas de confirmação por parte de Dom Pedro I. E junto à carta, José Bonifácio também alertava sobre a chegada de tropas portuguesas na Bahia e a possibilidade de ele retornar a Portugal, além de com certa humilhação, também sob a condição de prisioneiro. Ou seja, as alternativas de Dom Pedro naquele momento, né, ou era voltar para Portugal, provavelmente preso e humilhado, ou proclamar a independência, que já tinha sido decretado pelo Conselho de Estado. Ele, acatando, se tornaria, por consequência, o imperador do Brasil. Pois bem, essa carta foi enviada. A moeda de prata retrata essa reunião. Sob o ponto de vista histórico-cultural, foi uma excelente opção da Casa da Moeda do Brasil, né? Uma excelente escolha, aliás. Tendo recebido essa carta de um emissário, né, quando às margens do rio Ipiranga, porque Dom Pedro estava em deslocamento de Santos para São Paulo, é que passamos a comentar a segunda cena que está estampada na moeda de cupro-níquel. A gravura escolhida para a moeda de cupro-níquel é uma das mais conhecidas pelos brasileiros, né, através dos livros escolares, os livros didáticos que temos nas escolas. Trata-se da reprodução de parte do quadro pintado por Pedro Américo, que esse quadro é chamado Independência ou Morte, em que Dom Pedro, justamente ao receber as cartas da princesa Leopoldina e do ministro José Bonifácio, teria levantado a sua espada e proclamado a independência do Brasil, e encerrando definitivamente o período colonial. E onde está esse quadro, né, que retrata esse momento, né? Na moeda foi retirado apenas uma seção desse quadro. Esse quadro é imenso, ocupa uma parede inteira, no Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, que fica no Parque da Independência, parque este construído supostamente no local, exatamente no local onde Dom Pedro recebeu as cartas e proclamou a independência em 7 de setembro de 1822. O museu, né, o Museu Paulista, é simplesmente monumental, né, e vale a pena a visita, e fica a recomendação agora para quem mora em São Paulo, né, ou quem pretende visitar a cidade. Não deixe de ir. É uma preciosidade, tem um estilo renascentista, com colunas romanas na entrada, né? Tem um jardim muito elegante no estilo francês, e esse jardim une o museu ao monumento do Ipiranga. Monumento também chamado de Altar da Pátria, está nada mais nada menos do que a cripta de Dom Pedro I, que veio para o Brasil em 1972. Os restos mortais do protagonista da independência foi colocado conjuntamente com as suas esposas Dona Maria Leopoldina e Dona Amélia. Na sala mortuária há signos facilmente reconhecíveis por numismatas, como a coroa portuguesa, e podemos citar a esfera armilar, também presente na sala, tão constante nas moedas imperiais. Todo numismata, colecionador, está acostumado a ver esses símbolos em moedas imperiais. O conjunto museu e monumento é o que se chama Parque da Independência. Falando um pouco do que há de comum entre as duas peças, é o registro no reverso, que tem a estampa da primeira estrofe do hino da independência, escrito por Evaristo da Veiga.
filhos, respondendo a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. A letra é de Evaresco da Veiga, mas a composição da música foi do próprio Dom Pedro I. Há inclusive um quadro que retrata também a cena, né, de Dom Pedro ao piano e compondo esse hino da independência. Agora, uma distinção entre as duas moedas é que a moeda de prata aparece a bandeira nacional em movimento, já a moeda de cuproníquel traz uma fita colorida e se tornando a primeira peça numismática brasileira gravada com cores. Isso é um divisor de água, embora realmente isso seja uma novidade por aqui, né, aqui no Brasil. Países como Canadá e Panamá já tinham lançado moedas coloridas desde 2016, sem contar que não é nenhum fato industrialmente revolucionário, pelo menos nas medalhas produzidas pela indústria privada, né, que é recorrente a produção de medalhas coloridas. Segundo o Banco Central, serão cunhadas 5.000 moedas de prata e 10.000 moedas de cuproníquel, podendo atingir uma tiragem máxima de 20.000 unidades da de prata e 40.000 de cuproníquel. Ou seja, quer dizer, há uma autorização, né, de uma produção máxima pelo Banco Central e foi cunhada inicialmente 1/4 da quantidade máxima que poderá ser produzido pela Casa da Moeda do Brasil. As moedas ficaram disponíveis, como já foi dito, no Clube da Medalha, que é a loja da Casa da Moeda do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, no Museu da Casa da Moeda, ali perto do Campo de Santana, região central do Rio. Então, poderia adquirir tais peças, né? Só que não. Desde o dia do lançamento, o site do Clube da Moeda saiu do ar, né? Isso não foi a primeira vez que aconteceu em lançamentos, né? Pelo excesso de acesso. E logo em seguida foi publicada uma nota pelo Banco Central para que se reservasse através de e-mails, né? Haja atraso de vida, né? Tem que mandar um e-mail para fazer a sua reserva. Mas já no dia seguinte, a Casa da Moeda já anunciava o esgotamento do primeiro lote, porque nas 2 primeiras horas teria recebido 10.000 e-mails, esgotando assim a possibilidade de novas reservas, dependendo apenas da desistência de alguém, né? Dar as cenas do próximo capítulo, né? E ver as próximas cunhagens e que todo mundo interessado saia agraciado com a sua peça. Então fico por aqui, espero que tenham gostado, comentem, inscrevam-se e até a próxima.